que a gente possa concluir esse curso aqui de uma maneira edificante, né? E hoje, de uma forma pessoal e também especial, né? Eu queria agradecer muito ao Patrick por todas as aulas, Patrick, que você tem trazido e muito mais, né, do que as aulas em si, toda essa caminhada, né, dos últimos meses, né, eu tenho tido esse privilégio, né, de estreitar essa amizade, né, cristã e te conhecer, né, como um irmão em Cristo, na sua busca profunda por Deus. Então, expresso aqui minha gratidão, né, a você e, e a Deus, né, por ver a palavra entrando, né, no coração e transformando, como você tem testemunhado dela, a sua própria vida. Então, muito, muito obrigado mesmo pela caminhada aí, né, de todos esses meses e por essa apresentação, esse resumo, né, que você traz aqui para a gente, que para mim tem sido edificante. Acredito que cada um, né, que participa aqui com a gente, aqueles que vão participar futuramente, né, ouvindo as aulas, participando do curso, ouvindo as gravações, enfim. Mas obrigado mesmo e obrigado a todos, né, que estão juntos, né, de diferentes lugares, que chegam, né, para ouvir, para compartilhar. Obrigado pela sua participação e pelas orações também. E eu queria orar, né, hoje e na sequência, depois dessa oração, de novo, né, passar a palavra aí para o Patrick, que vai nos conduzir nessa última aula, o encerramento aqui do nosso curso. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas e nosso Criador, né, nosso sustentador, o Senhor que tem caminhado conosco e tem se revelado a nós. Nessa noite a gente te agradece e com o coração cheio de louvor, Pai, de gratidão a Ti, de uma forma humilde, queremos chegar, né, diante do Senhor, pedindo a Tua direção, pedindo que o Senhor, Santo Espírito de Deus, mais uma vez nos guie, mais uma vez o Senhor que conhece tão bem os nossos corações, os nossos pensamentos, o Senhor que habita em nós, que o Senhor possa trazer pensamentos, né, tocar em pontos, trazer à tona coisas que o Senhor deseja nos inspirar, trabalhar na nossa vida, nos transformar. Da nossa parte, Senhor, queremos abrir os nossos corações, queremos cada vez mais sermos discípulos profundos, seguidores fiéis do Senhor, Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Nos guia, então, nesse tempo, usa mais uma vez a vida do Patrick e cada um de nós que nos juntamos, nos reunimos aqui no Teu nome nessa noite. E é no nome do Senhor Jesus, Pai eterno, que nós oramos a Ti. Amém. Bom, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula. Eu quero, antes de tudo, agradecer muito a Deus pelo privilégio de poder falar sobre Ele, sobre o Deus maravilhoso e sobrenatural, poderoso que Ele é. É uma alegria muito grande. Também poder falar um pouco do meu coração, do quanto esse conhecimento de Deus tem transformou e continua transformando meu coração, meu relacionamento com Ele. Quero muito agradecer a todos vocês pela paciência, pela dedicação nos estudos também. Agradeço pelas perguntas, os comentários, né? Obrigado muito pela participação, obrigado por vocês me ouvirem, né? É muito especial para mim. E finalmente nós chegamos à nossa última aula, né? Encerrando aí o curso. Então hoje nós vamos falar sobre a Trindade e a Igreja. Então, deixa eu preparar meus slides aqui para a gente começar.
Então, o que nós vimos até aqui, né? Então, na primeira aula, a gente explorou os fundamentos e as terminologias sobre a doutrina da Trindade. Na segunda aula, a gente falou sobre o Deus Pai e o Deus Filho. Na última aula, falamos sobre o Espírito Santo. E aí, hoje, para encerrar, né, a gente tem alguns tópicos que faltaram, que são a apropriação e missão junto com as obras de Deus. Então, a nossa aula de hoje vai ser da seguinte maneira, né? Na primeira parte, a gente vai falar sobre as obras de Deus e sobre o que a gente chama de apropriação e missão, que tem a ver também com as obras, né? As coisas que Deus faz nas nossas vidas. E na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre a Trindade e a Igreja, né? Então, quais as implicações desse nosso conhecimento a respeito de Deus para a nossa própria fé e para a nossa vida na igreja, enquanto uma comunidade de fé, né, da qual todos nós aqui fazemos parte. E por fim, como a gente tem feito, a gente vai concluir um breve resumo e deixar algumas perguntas aí de reflexão para a gente pensar durante a semana. Então vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na nossa última aula, né? Então a gente aprendeu na última aula sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente viu que ele é o Espírito do Pai e do Filho, que foi enviado no mundo para habitar nos corações de todos os crentes, nos nossos corações, e nos conceder a vida verdadeira que Jesus Cristo dá. E apesar das escrituras utilizarem aquela imagem do vento, do fôlego, para falar do Espírito, a gente viu que o Espírito Santo não é uma criatura e nem uma força sobrenatural, mas ele é uma pessoa. E junto com o Pai e com o Filho, ele é o Deus único, tanto em essência, em atributos, quanto também em propósitos. E a gente viu também que a característica fundamental do Espírito Santo é a processão. Ele é o Espírito que procede do Pai e do Filho, é o Espírito enviado da parte do Pai e do Filho. E essa é a relação de origem que ele tem com o Pai e com o Filho. A gente viu também que a gramática básica que a gente deve usar quando se referir ao Espírito Santo é reconhecer ele como o Espírito da verdade, que ouve as palavras do Pai e do Filho e transmite essas palavras para nós. E assim permite que a gente participe da eterna comunhão que são as pessoas de Deus e as riquezas que ele tem, as riquezas, os mistérios, né? O Espírito que nos capacita a viver nesse amor e na comunhão que é o nosso Deus. Então, isso que a gente estudou na última aula, e hoje, então, a gente vai falar sobre as obras de Deus, as obras de Deus triuno, vamos falar sobre a apropriação e as consequências da Trindade dentro do âmbito da igreja. Então, vamos começar com as obras, né? Então, a teologia cristã, ela distingue as ações executadas por Deus de duas maneiras. As ações que Deus faz e que permanecem dentro da essência de Deus são chamadas de operações internas. Então, essas ações, o que são essas ações? Como a gente viu, a eterna geração do Filho pelo Pai e a eterna processão do Espírito pelo Pai e pelo Filho. E você pode acrescentar também o plano e os propósitos de Deus para nós, que são eternos, né? São constantes, nunca mudam. Então, essas ações, essas operações, elas não têm início nem fim, elas são realidades eternas que fazem parte do ser que Deus é. Um Deus vivo, um Deus trino e um Deus pessoal. Então, a ação de gerar eternamente o Filho, como nós vimos, faz parte da essência de Deus. Não tem início nem fim, mas faz parte de quem Deus é. Da mesma forma, o fato do Espírito proceder da parte do Pai e do Filho, também é uma realidade interna. Não tem o início, não tem o fim. É algo que faz parte de quem Deus é. Então, essas coisas, os teólogos chamam de operações internas de Deus. Por outro lado, as ações de Deus, cujas consequências são externas à essência dele, são chamadas de operações externas. E essas ações são comumente chamadas de obras, é o que a gente conhece como as obras de Deus, né, no linguajar mais popular. O que são essas obras? A criação, a providência, a redenção, a santificação e a consumação.
né? São os grandes temas aí que a Bíblia traz, né? São coisas que Deus faz em nosso favor, né? Então, ainda que todas essas coisas elas tenham a sua raiz na essência de Deus e nos planos e nos propósitos dele, essas operações elas têm início e fim. Elas progridem, elas se desenvolvem, elas sofrem mudanças com o passar do tempo. Elas vivem, elas morrem, elas vivem de novo. Então, elas são dinâmicas, né? Por exemplo, o propósito da redenção começou desde lá de Gênesis. Só que Deus foi executando a redenção de formas diferentes, até culminar em Jesus Cristo, né? Então, é uma obra dinâmica. É algo que começou num momento, depois da criação, que terminou em Cristo, né? Terminou entre aspas, né? Porque pessoas continuam sendo salvas, então ela continua agindo na vida de muitas pessoas. Mas percebem que ela teve um início, né? E eventualmente ela vai ter um fim no último dia. Então, essas obras que são dinâmicas, essas obras cujas consequências são externas, elas são chamadas de operações externas de Deus. E essas obras, elas manifestam o esplendor de Deus, os atributos de Deus e destacam as pessoas de Deus. Elas são guiadas pela sabedoria, elas são expressas pela bondade que Deus tem para com todas as criaturas e toda a criação. Elas são executadas pelo poder infinito de Deus e elas são destinadas à glória de Deus. Romanos 11 a gente lê: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Todas as coisas que Deus faz, o fim último delas é a glória de Deus, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essas operações, elas exibem um formato trinitário, porque nosso Deus é um Deus trinitário. Então, todas as obras de Deus, elas procedem do Pai, através do Filho e no Espírito. Como a gente viu nas aulas anteriores, Deus é primário, único e transcendente. Lembra? Da mesma forma, quer dizer, de forma semelhante, as obras de Deus, enquanto obras da Trindade, também são primárias, únicas e transcendentes. Como? O agir de Deus é o primeiro em ordem de ação. Por quê? O agir de Deus ele é o primeiro, ele é o início e ele é o fim. Porque Deus, a pessoa, o ser de Deus, é o início e o fim de todas as coisas. Como a gente lê em Apocalipse 1,17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Né? Deus é o início e o fim de todas as coisas. Tudo que ele faz está dentro desse contexto eterno. Então, por isso, o agir de Deus ele é primário, ele é o primeiro, porque Deus é o primeiro. Deus sempre esteve lá e sempre estará lá. Então, tudo que ele faz é primário. O agir de Deus é único porque não pertence a nenhuma classe de ação ou uma classe de obras, né? Lembra, Deus não pode ser colocado numa caixinha. Então, ele está acima de tudo. Ele existe sobre todas as coisas. Ele age sobre todas as coisas que existem. Em Efésios 4:6 fala: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Né? Então, por isso, o agir de Deus é único. Porque Deus é único. Tudo que ele faz é único. Porque está sobre todas as coisas. E, por fim, o agir de Deus é transcendente. Porque o agir de Deus ele não é restrito. Ele não se restringe ao tempo, ao espaço, por altura, profundidade, forças ou fraquezas. Deus ele transcende, assim como a essência de Deus transcende toda a criação, o agir de Deus transcende também toda a criação. E aí Salomão fala lá em 1 Reis 8:27. Mas será mesmo que Deus poderia habitar na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Então, a gente adora um Deus que transcende tudo que existe, tudo que nossa mente consegue conceber. Deus é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, assim como tudo que ele faz por nós, né? Todas as ações de Deus transcendem, elas são muito maiores do que a gente consegue imaginar. Por essa razão,
Quando a Bíblia fala do agir de Deus, ela precisa necessariamente usar analogias para revelar a majestade e a incomparabilidade dele e das coisas que ele faz. Da mesma forma que a Bíblia usa essas figuras para revelar os seus atributos. Então, por exemplo, Deus ele é descrito como um rei soberano que traz o mundo à existência por meio da sua palavra e do seu espírito. Como a gente lê lá em Salmos 33, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e pelo sopro da sua boca tudo o que neles há. Será que o universo foi feito como a gente faz alguma coisa, por exemplo? Vou usar uma analogia bem básica. Muitos aqui cozinham. Eu não sou muito bom de cozinha, mas eu estou aprendendo a cozinhar. Então, será que a forma com que Deus criou o universo se compara como eu crio um prato de comida? Não. Por mais que a gente estude sobre o universo, sobre a ciência, a criação de Deus, o ato de criar de Deus, está muito além do que a gente pode entender. Mas como a gente vai entender se não for escrito, né? Então a Bíblia vai usar essas imagens. Então, pela palavra dele, as coisas foram feitas. Como? Nunca saberemos. Mas é uma imagem. A gente sabe que ele criou pela palavra, pelo sopro da sua boca, tudo que há no mundo. Então Deus assoprou e as coisas criaram. Uau, não dá para a gente entender como é isso, né? Mas é muito importante a gente ter isso em mente, né? Que a Bíblia usa isso para tentar explicar de alguma forma o quão maravilhoso é Deus, o quão infinitos são as coisas que Deus faz. Ele também é descrito, por exemplo, como um pai que envia o filho para colher frutos da sua vinha, como está escrito lá em Marcos 12. Como um pai que recebe com amor o filho que o abandonou. Vocês devem conhecer a parábola do filho perdido, né, lá em Lucas 15. Então são analogias para falar o que Deus faz e como ele é, os atributos dele, né? Então, da mesma forma que essas passagens elas ensinam a gente a respeito do caráter de Deus, elas também nos ensinam sobre o agir de Deus. Assim como Deus é simples e indivisível, como a gente tem estudado até aqui, as obras de Deus também são indivisíveis. Elas são inseparáveis. Assim como três pessoas existem eternamente dentro do ser simples e indivisível de Deus, existe também uma ordem tríplice de operação, uma ordem tríplice de execução de obras indivisíveis e inseparáveis dentro do ser de Deus, né? Então, as obras de Deus também têm esse caráter de trindade, né? Assim como o ser de Deus, que é o que a gente tem estudado nas últimas aulas. Lembra das relações de origem, né? A gente falou muito sobre isso. Então, as relações que as pessoas da Trindade têm umas com as outras também podem ser observadas dentro das obras que Deus executa, né? Por exemplo, a gente viu nas últimas aulas, especialmente a gente viu na segunda aula, quando estudamos sobre Deus, que o modo pessoal distinto de existência da pessoa do Pai é o quê? Existir a partir de ninguém. Então, o Pai é a fonte da vida, ele não existe a partir de ninguém, ele é o Pai. Mas ele gera eternamente o Filho e sopra eternamente o Espírito. Da mesma forma, a gente diz que o modo pessoal distinto de ação do Pai, ou seja, a forma com que o Pai age, é agir a partir de ninguém, mas através do Filho e pelo Espírito. Patrick, o que isso significa? Está muito difícil. Significa que a fonte das ações do Pai vem dele mesmo, não vem do Filho nem do Espírito. O Pai age por si só, porque ele é o início de tudo. O Pai é a fonte da vida, o Pai é a fonte de todas as coisas. Ele age por si próprio, mas sempre através do Filho e pelo Espírito, por conta das relações de origem que ele tem com o Filho e com o Espírito. Da mesma forma com o Filho. Então a gente viu que o modo pessoal distinto de existência do Filho é existir a partir do Pai, enquanto o Filho, que é gerado eternamente, e soprar o Espírito, né? Então, o Filho é gerado eternamente pelo Pai e o Filho sopra o Espírito. Da mesma forma, o modo pessoal distinto de ação do Filho é o quê? É agir a partir do Pai pelo Espírito.
significa que as ações do filho têm a sua origem no pai. As ações do pai têm origem nele mesmo, e as ações do filho têm origem no pai. Em João 5,19 fala, né? Jesus lhe deu esta resposta. Em verdade, lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. E por fim, quanto ao espírito, como vimos na última aula, o modo pessoal distinto de existência do espírito é o quê? É ser eternamente exalado pelo pai e pelo filho, enquanto o agente de coroação da Trindade. De forma semelhante, a gente vai falar que o modo pessoal distinto de ação do espírito é agir a partir do pai e do filho, trazendo em cumprimento as operações externas e indivisíveis de Deus. Lembra, o espírito é o espírito da consumação, é o espírito que ouve as palavras do pai e do filho e transmitem até nós. É o espírito que toma ou que recebe tudo aquilo que o pai deu para o filho, toda a glória que o filho tem foi dada pelo pai, e o filho dá isso para o espírito. Então o espírito tem toda a glória do pai e do filho, e ele transmite isso para nós, cristãos, que somos os filhos adotivos. Então, os modos pessoais distintos de Deus, né, do Deus único, lembrando disso, né, Deus é indivisível, né? Então, eles estão dentro dessa forma trinitária de ação de Deus. Então, as operações de Deus, as operações do Deus único, as obras de Deus nas nossas vidas, elas procedem do Pai, através do Filho, no Espírito. Beleza? Então, agora que a gente sabe, agora que a gente entende um pouco melhor que as obras de Deus, elas têm esse aspecto trinitário também, vamos falar um pouco sobre apropriação e missão. Certas obras de Deus, elas são associadas de forma especial a certas pessoas da Trindade. Então, vamos lá. As obras, elas são tão indivisíveis quanto Deus. Então, todas as obras partem do Pai, através do Filho e no Espírito. Isso é um ponto. Só que determinadas obras, elas são associadas a determinadas pessoas. Vamos ver alguns exemplos. O Pai, ele é identificado na Bíblia como o agente da criação. Então, por exemplo, lá em Apocalipse 4:11 vai falar: Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse é um exemplo de escritura. Então, o Pai, ele tem esse, ele é associado, a Bíblia associa a pessoa do Pai à obra da criação. Continuando. Já o Filho, ele vai ser identificado como agente da redenção. Lá em Efésios, Paulo fala: Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Quando nós fomos batizados, quem é o Senhor das nossas vidas? Jesus Cristo, o Filho. Então é o Filho que nos redime. É o Filho que nos torna filhos adotivos, como nós vimos, né? Quer dizer que a redenção é uma obra só do Filho? Não. Mas a Bíblia associa de forma especial a redenção à pessoa do Filho. Com o Espírito acontece a mesma coisa. Então, as Escrituras, elas identificam o Espírito Santo como agente da santificação. Ou seja, a pessoa que faz morada em nós, a pessoa que aplica os efeitos da obra redentora de Deus em nós, e também o agente, né, a pessoa que faz com que a gente clame o nome de Deus. Vamos separar essas duas escrituras para a gente entender um pouco melhor. Né? Em 1 Coríntios 12 fala: Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Gálatas 4:6 Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama Abba, Pai. Né? Então, a obra de Deus de santificar as pessoas, né? Uma vez que elas se tornam cristãs,
Por mais que seja uma obra indivisível do Pai, do Filho e do Espírito, as Escrituras elas associam de forma especial essa obra ao Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo ele é o agente da santificação, é o agente que vai nos transformar, é a pessoa que transforma o nosso caráter, é a pessoa que dá testemunho de Jesus Cristo para nós, que nos ajuda a ter uma vida íntegra diante das Escrituras. Então, o que é o grande fato aqui? O Pai sozinho não é o criador de todas as coisas. O Filho sozinho não é o consumador. O Espírito sozinho não é o santificador. Lembra, Deus é indivisível e as obras de Deus também são indivisíveis. Então, todas as obras são comuns às três pessoas da Trindade e elas são operações indivisíveis de Deus. Mas as Escrituras fazem esse tipo de atribuição, né? E essa atribuição especial de determinadas obras de Deus a pessoas específicas de Deus é o que a teologia chama de apropriação, de forma que as propriedades pessoais dessas pessoas de Deus são manifestadas de forma particular. Então, por meio dessa apropriação, a gente consegue enxergar melhor os atributos de uma certa pessoa da Trindade. Vamos continuar explorando esse assunto. Então, as Escrituras apropriam a obra da criação ao Pai, porque a criação é a primeira operação externa, a criação é a primeira obra que a gente vê, que é executada por Deus, e a criação envolve um tipo de paternidade sobre todas as criaturas, tanto humanas quanto não humanas, né? Os animais e seres humanos. Salmo 90 fala: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tiago 1,17: Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então a criação é atribuída de forma especial ao Pai, e por meio dessa atribuição, por meio dessa apropriação, a gente consegue enxergar uma característica do Pai que a gente já estudou, que é a paternidade. Continuando, então as Escrituras elas apropriam a operação externa de redenção, a obra da redenção ao Filho, porque a redenção é a segunda operação externa executada por Deus, e porque envolve tornar filhos aqueles que antes eram escravos. Em João 12 fala: Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a redenção, ela é apropriada pelas Escrituras na pessoa do Filho. Por quê? Porque na redenção a gente consegue enxergar com mais clareza a filiação do Filho. Nós também já estudamos isso. Então, é por Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, a característica, a relação de origem da filiação, ela salta quando a gente fala da obra de redenção. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Então, as Escrituras, elas apropriam a obra da santificação ao Espírito Santo, porque ela é a terceira operação que é executada por Deus e envolve nos tornar santos e vivos. Primeira carta de Pedro fala aos escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. A obra santificadora de quem? Do Espírito. João 6,63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse, Jesus, são Espírito e vida. Então, o Espírito dá a vida. O Espírito santifica. Deus dá a vida. O Pai, o Filho e o Espírito dão a vida. Só que a obra da santificação, em particular, nos permite ver a atuação do Espírito Santo de forma mais clara nas nossas vidas. Então, na obra da criação, um tipo de paternidade com as criaturas é visto com mais clareza, né? Então, na criação, a propriedade pessoal da paternidade do Pai é manifestada de forma especial.
na obra da redenção, que envolve tornar filhos aqueles que eram escravos, a propriedade pessoal, o atributo da filiação do filho, é manifestada de forma especial. E na obra da santificação, que envolve a ação do Pai de soprar uma nova vida através da palavra, né? Esse sopro do Espírito para nós. Então, através dessa obra, a propriedade pessoal, o atributo da expiração do Espírito, o envio do Espírito pela parte do Pai e pelo Filho, é manifestado de maneira especial. Então, essa apropriação, ela não está preocupada somente com as obras de Deus, mas também com os atributos de Deus e com os efeitos que essas obras têm sobre nós, tá? Então, isso é o que a gente chama de apropriação. Então, lembrando que as obras de Deus, elas são indivisíveis, assim como Deus é indivisível. Só que, em determinadas obras, a gente consegue ver com mais clareza a atuação, os atributos, as características de certas pessoas da Trindade. Isso é o que a gente chama de apropriação. Uma outra aplicação do discurso da Trindade a respeito das obras é o de missão. Então, na teologia, as missões divinas, o que são essas missões? O que a gente chama de missão? Essas missões, elas compreendem o envio do Filho pelo Pai para redimir toda a humanidade, né, a obra da redenção, e o envio do Espírito pelo Pai e pelo Filho para a santificação dos crentes, né? Então, o que nós chamamos de missão, missões divinas? O envio do Filho para redimir e o envio do Espírito para santificar. Vamos ler Gálatas 4, do 4 ao 7. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Então, só lembrando da última aula, né, porque aqui fala Deus, Filho, Espírito, né? Normalmente, quando o Novo Testamento fala Deus, ele está se referindo ao Pai. A gente viu isso na primeira aula, tá? Então, o que está falando aqui nessa carta, né? Que o Pai enviou o seu Filho para redimir a todos nós. E através dessa redenção, todos nos tornamos filhos. E porque nós nos tornamos filhos, o Pai enviou o Espírito. O Espírito de quem? O Espírito do Filho. Lembra? O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Então, o Pai e o Filho enviam seu Espírito para o nosso coração. E é esse Espírito dentro de nós que clama, Abba, Pai. Então, é o Espírito que nos leva para a presença de Deus. É o Espírito que clama dentro de nós por estar na presença de Deus. E aí, e assim, como fala, nós não somos mais escravos, mas filhos. Olha que especial, né? Agora vamos avançar um pouco. Em João 16, quer dizer, voltando um pouquinho, né? No Novo Testamento. Em João 16, 13, a gente leu essa escritura na última aula, né? Quando a gente falou do Espírito Santo. Aqui a gente consegue ver algumas características trinitárias a respeito dessas missões divinas, né? Fala assim: quando, porém, o Espírito da verdade vier, Jesus falando, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Coisa importante que a gente pode tirar daqui, né? Primeiro que as missões, a missão divina, as missões divinas, elas envolvem a vinda de uma pessoa da Trindade até nós. E a gente diz que, portanto, elas configuram um modo de presença de determinada pessoa. Então, nessas missões, uma das pessoas, ela se torna presente nas nossas vidas. Como, por exemplo, Jesus ele promete que o Espírito Santo habitaria nos discípulos. Isso está lá em João 14. E a partir disso, esse Espírito nos ensinaria e nos ajudaria. Isso vai estar em João 16, que a gente viu na última aula, e também em João 14, versículo 16. Então,
nessa missão, a pessoa do Espírito, ela vem até nós. Ela está presente nas nossas vidas. Então, por isso que a gente fala que a missão divina envolve a vinda de uma pessoa. Então, o Espírito vem, o Filho também veio, né? Primeiro veio o Filho, morreu por nós, depois veio o Espírito para consumar e para santificar. Essas missões também envolvem uma referência relacional com as criaturas. O que quer dizer? Quer dizer que o fato de uma pessoa da Trindade vir até nós envolve uma relação dessa pessoa, uma relação direta dela com as criaturas, com nós, seres humanos, né? Então, essas missões, elas terminam nas criaturas. A vinda das pessoas termina em nós, dentro de nós. Como a gente viu no Espírito, o Espírito vem sobre os discípulos. E hoje o Espírito habita nos discípulos, né? O Espírito habita dentro de nós. E por fim, as missões envolvem uma referência relacional com Deus, o Deus Trino, o Deus único, né? Porque essas missões, elas têm origem em Deus. Elas partem da essência de Deus, do interior de Deus. O que elas são? Elas são extensões no tempo, na criação, das relações de origem das pessoas dentro da Trindade, né? As relações eternas que as pessoas têm umas com as outras dentro do ser de Deus. Então, as missões de Deus são uma extensão das relações que nós encontramos dentro do ser de Deus. Então, de novo, se a gente continuar com o exemplo do Espírito Santo, né? Então, o Espírito vem sobre os discípulos no tempo, enquanto aquele que eternamente procede das pessoas do Pai, do Filho, e fala de tudo aquilo que ele ouve do Pai e do Filho até nós, né? Ou seja, o Espírito Santo está lá na eternidade, né? Existe uma eterna relação que nós não compreendemos, mas o Espírito está lá e ele ouve tudo que o Pai e o Filho falam. E qual é a missão? Então, Deus envia o Espírito, né? Então, o Espírito vem para falar essas coisas que são ditas eternamente até nós. Então, por isso que a gente fala que as missões, elas partem da essência de Deus. Então, o que Deus quer é estender as relações que ele tem dentro de si. Então, Pai, Filho e Espírito, que se relacionam eternamente em amor e em comunhão, estendem esse amor e essa comunhão até nós, através do Filho e do Espírito em particular, né? Pela missão do Filho de nos redimir e pela missão do Espírito de nos santificar. Então, como a gente vamos resumir vamos tentar resumir um pouco o que são essas missões para ficar mais claro, né? Então, assim como o Pai gera eternamente o Filho, como nós vimos, ele estende essa eterna relação de origem do Filho até nós, como enviando o Filho para habitar entre nós na plenitude do tempo. O Filho é eternamente gerado pelo Pai, mas ele é enviado para esse mundo físico dentro de um tempo. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Então, dentro do tempo, o Filho é enviado para morar entre nós, para comer junto com a gente, como a gente come, para viver, para dormir, para acordar, para sofrer, para rir, para chorar. O Pai enviando, o Deus Pai envia o Deus Filho para ser encarnado como um de nós. O Filho se torna, nesse sentido, uma criatura, né, entre aspas, como nós somos uma criatura. Para quê? Para nos redimir, para nos governar como sendo o filho primogênito, o primeiro filho entre muitos, entre todos, na verdade, né? Então, ele vem para nos governar como filho primogênito entre os muito redimidos e agora os filhos adotivos, né? Todos nós somos filhos adotivos, mas quem foi o primeiro? Jesus Cristo. Então ele vem para ser o primogênito, o primeiro filho. E a partir dele todos nós nos tornamos filhos. Então a missão do filho, desde a sua encarnação, lá no ventre da Virgem Maria,
até a sua ressurreição e a sua entronação à direita do Pai nos céus, manifesta dentro do tempo sua eterna geração pelo Pai. Em Atos 13, Lucas escreve: Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia a Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como está escrito no segundo salmo: Você é meu filho, eu hoje o gerei. Então, essa é a missão do filho, né? O filho vem e estende a eterna geração dele pelo Pai para nós, de forma que nós também nos tornamos filhos de Deus, filhos do Pai, né? Continuando, assim como o Pai e o Filho eternamente sopram o Espírito, eles estendem a eterna relação de origem do Espírito, como enviando o Espírito para habitar entre nós nos últimos dias, coroando a obra redentora do Pai no Filho por meio do Filho, por meio da redenção do Filho, para o louvor de sua glória. Então, o Deus Pai e o Deus Filho enviam o Deus Espírito Santo para habitar dentro de nós, a fim de derramar o amor do Pai em nós por meio do Filho que nos redimiu, e para despertar dentro de nós a comunhão no amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Então lembra, o que o Espírito faz? Ele fala para nós tudo que ele ouve do Pai, do Filho. Ele presencia o amor do Pai para com o Filho, o amor do Filho para com o Pai. Ele ouve as coisas que são ditas, ele fala isso para nós. Então, por meio do Espírito, a gente participa desse amor e dessa comunhão entre o Filho e o Pai. Então, a missão do Espírito manifesta no templo sua dupla processão na eternidade, vindo até nós do Pai, através do Espírito, através do Filho, perdão. O Espírito nos eleva dentro do Filho, com o Filho, através do Filho, até o Pai, fazendo-nos coroar Jesus Cristo como Senhor para a glória de Deus Pai. Lembra que eu falei um pouco disso no fim da última aula, né? Que tudo que Deus faz nas obras de Deus, né, como a gente viu agora isso também nessa aula, né? Então elas partem do Pai através do Filho e no Espírito. O que o Espírito faz? O contrário. Então, o Espírito nos leva através do Filho para o Pai. Essa é a missão dele. Então, a obra da santificação, a obra a missão do Espírito de habitar dentro de nós, faz com que a gente faça o caminho reverso das obras de Deus. Então, se a obra vem do Pai através do Filho e no Espírito, pelo Espírito, porque o Espírito está dentro de nós, através do Filho a gente vai até o Pai, em adoração, em entrega, né? Então, essa é a missão do Espírito Santo. Em Filipenses 2:11, pois por meio dele, Jesus, ambos, judeus e gentios, né, temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Aqui eu coloquei os colchetes, porque o trecho é longo, então, se eu pegar a escritura solta, pode parecer estranho, né? Mas você pode ler o contexto, você vai entender. Por isso eu coloquei entre colchetes. Então, por meio de Jesus, nós temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. É o Espírito Santo, lembra? É o Espírito que clama dentro de nós, Abba, Pai. É o Espírito que intercede por nós. Então, é através do Espírito Santo que nós temos acesso ao Pai, passando pelo Filho. Por quê? Porque o Filho nos redimiu. Sem o Filho, nós não seríamos filhos de Deus. Continuaríamos sem acesso a Deus. Mas graças à missão do Filho de nos redimir, a missão do Espírito se concretizou nas nossas vidas, né? Que é a santificação e esse acesso livre que nós temos ao Deus Pai. Então, aqui a gente encerra a nossa base teológica a respeito da Trindade, né? Então, nas primeiras aulas até aqui, a gente viu muito sobre o ser de Deus, né? A gente viu que Deus é um Deus indivisível, ele é único,
ele não pode ser dividido, não são três deuses, é um único Deus que se manifesta em três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito. E, e nessa trindade a gente vê essas relações de paternidade, filiação e expiração, né? São relações que moldam nossas relações, né? São relações primárias, únicas e transcendentes. Da mesma forma, a gente vê que as ações de Deus, as obras de Deus também são indivisíveis, né? Mas as escrituras o que? Elas atribuem as obras a determinadas pessoas para que a gente entenda um pouco melhor os atributos de cada uma das pessoas de Deus. E não sei vocês, mas eu me maravilho ainda mais quando eu percebo essas coisas. Então a expectativa é que através dessa apropriação, a gente consiga entender o quão maravilhoso é o nosso Deus, né? O quão maravilhoso é o Pai, Filho e Espírito, de forma especial. Então, aqui a gente termina a base teológica, por assim dizer, né? E aí a gente vai terminar a nossa aula falando sobre a Trindade e a Igreja. Então, beleza. Agora que a gente sabe tudo isso a respeito da pessoa de Deus, o que a gente faz com essa informação, né? Então, eu tenho 15 minutos, me desculpem se eu passar do horário um pouquinho, vamos ver se eu consigo terminar no horário, mas eu queria falar de pelo menos 4 pontos que são importantes assim para a nossa fé e para a nossa vida dentro da igreja, né? Então, o fundamento básico de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente viu até aqui, é isso aqui que está no slide, tá? As relações que encontramos entre as pessoas da Trindade devem determinar o sentido das nossas relações humanas, e não o contrário. Assim, eu diria que isso aqui é a coisa mais importante. Então, de tudo que foi dito nessas 3 aulas e nessa quarta aula, eu acho que isso aqui é o mais importante para a gente, né? O que a gente encontra no ser de Deus, o amor, a comunhão que a gente enxerga dentro da pessoa de Deus, a paternidade, a filiação, especialmente, né? É o que deve dar sentido para as nossas relações humanas. Então, a ideia de conhecer a Deus com mais profundidade, além do nosso relacionamento pessoal com Deus, além do nosso amor a Ele, né, da gente ficar maravilhado e tudo mais, mas a gente tem que tomar tudo que a gente vê na essência de Deus e aplicar isso nas nossas relações humanas. Então, é isso que a gente tem que fazer com essa informação. A gente aprendeu muitas coisas aqui, né? Então, o que eu queria que a gente saísse dessas aulas é isso. Então, o que a gente encontra na essência de Deus tem que dar sentido para as nossas relações, as relações humanas, e não o contrário. E aí, por que não o contrário? Lembra, eu compartilhei um pouco da minha vida, né? Como, como as minhas imagens a respeito de Deus, especialmente como a minhas experiências familiares com relação a meu pai, como alguns relacionamentos que eu tive fora da igreja, né? Como essas coisas moldaram a visão que eu tinha de Deus e criaram uma visão falsa de um Deus injusto, de um Deus que pune, que sente raiva quando eu peco, quando eu erro. São coisas erradas, não são bíblicas. Mas porque eu trouxe do meu passado experiências comigo. Eu trouxe histórias de vida que todos nós trazemos, e cada um aqui cresceu num contexto diferente, né? Mas o convite das escrituras é que não sejam essas coisas que vão moldar as nossas relações, nem o nosso relacionamento com Deus, nem a nossa visão de Deus, mas que a forma com que Deus se mostra para nós, a forma com que ele se revela nas Escrituras, é que deve dizer para a gente quem ele é e como a gente deve agir uns com os outros. Então, quando nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Esse batismo ele inaugura a nossa entrada no corpo de Cristo, que é a igreja. Esse batismo, ele insere cada um de nós na natureza trinitária da fé em Deus. Um Deus que eternamente é o quê? A comunhão, como a gente tem visto até aqui.
E, de fato, desde a criação, Deus ele já colocou dentro de nós uma imagem que é essencialmente comunitária, que é relacional, né? Em Gênesis 1:26 fala assim: Então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que já estejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, o que nós vimos é que a essência, a natureza de Deus, ela é essencialmente relacional. Pai, Filho, Espírito Santo em eterno amor e comunhão. Qual a consequência disso, né? A unidade da igreja e a nossa espiritualidade, elas precisam nascer dentro do entendimento dessa realidade a respeito de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem, uma imagem que é amor e comunhão. A grande barreira que a gente encontra hoje, nesses tempos modernos que a gente vive, né, é o individualismo que está impregnado na nossa sociedade, né, e que esse individualismo ele não só interfere nas nossas relações humanas, como ele afeta também a nossa própria percepção a respeito de Deus. Só que o que a Bíblia nos ensina, o que a Trindade nos ensina? Que a comunhão, o amor e a amizade, elas não somente são imprescindíveis, necessárias para a vida comunitária dentro da igreja, como também elas são a razão do nosso ser enquanto seres humanos. Vamos lá. É impossível, como nós vimos até aqui, é impossível definir uma pessoa da Trindade sem a relação que ela possui com as outras duas. Você não consegue definir o Pai sem o Filho e sem o Espírito. Você não define o Filho sem o Pai e sem o Espírito. E você não define o Espírito sem o Pai e sem o Filho. Da mesma forma, é impossível para um homem, para nós humanos, definirmos quem nós somos sem as outras pessoas, sem a gente estar presente dentro de um relacionamento. É impossível exercer amor com o próximo sem que exista o próximo, vocês concordam? Veja bem, se Deus é amor, como fala lá em 1 João, como Deus amaria se ele fosse um Deus solitário? Vocês já pararam para pensar nisso? Deus é amor. Mas se Deus é solitário, se Deus eternamente é solitário, como ele pode amar? O que ele vai amar se ele é sozinho? Mas porque Deus, em essência, é três pessoas em eterno amor e comunhão, e porque ele nos criou a imagem dele e a semelhança dele, uma imagem de amor e comunhão, uma semelhança de amor e comunhão. Qual é a lógica? Que a gente também viva em amor e comunhão. Que nós sejamos seres de amor e comunhão, seres relacionais, seres comunitários, seres que vão amar o próximo, que vão estar juntos. Percebem? Então, se o nosso Deus é amor e ele nos criou a sua imagem e semelhança, o que é esperado de nós? O que a gente consegue entender? Que nós também somos, em certa medida, uma medida semelhante, nós somos amor. Nós somos seres de amor e comunhão. A gente precisa de amor e comunhão. É uma necessidade básica. Nós somos seres relacionais. Então, por isso que a gente tem que deixar com que Deus molde quem nós somos. É por isso que a Trindade, a relação que a gente encontra entre Pai, Filho e Espírito, precisa moldar as nossas relações humanas. Porque essa é a expectativa. Se nós fomos criados à imagem de um Deus que é triuno, a expectativa é que a gente haja dentro das nossas limitações como esse Deus age, em amor e em comunhão. Então, a vida na igreja, ela precisa ser fundamentada no amor e na comunhão,
que transbordam na natureza de Deus para todos os crentes. Passei o slide agora. Mas é isso. Então, a vida comunitária na igreja é fundamentada no amor e na comunhão. Porque nós somos criados à imagem de um Deus que era amor e comunhão. Então, as nossas igrejas em casa, nossas pequenas comunidades, nossos relacionamentos, eles precisam ser baseados em amor e comunhão, porque esse é o nosso Deus. E nós fomos criados à imagem dele. Então, vamos ver algumas implicações disso em algumas áreas específicas dentro da nossa fé. Começando pelo discipulado. O que é o discipulado, né? O discipulado é um convite à comunhão pessoal com Deus e com a família de Deus, a família da fé. Então, é uma amizade construída a partir da natureza trinitária de Deus. É uma amizade que se torna uma ferramenta poderosa para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso conhecimento de nós mesmos. Por quê? É impossível da gente se conhecer fora de quem nós somos. A gente mal consegue enxergar o que está dentro da gente. Como é que a gente vai enxergar direito o que está fora da gente? Não tem como a gente ter um autoconhecimento efetivo a respeito de quem nós somos sem estar no relacionamento, sem ter uma pessoa olhando de fora, uma pessoa que está olhando para a gente e que pode falar o que, que a gente fala, o que, que a gente age. Então é imprescindível que a gente esteja dentro de um relacionamento saudável, moldado na essência trinitária do amor e da comunhão. É necessário que os nossos corações estejam abertos dentro de uma relação de amor com o próximo. E através disso, a gente vai ter um entendimento correto a respeito de quem nós somos. Além disso, a forma com que a gente trata o nosso próximo, ela diz muito respeito à forma com que a gente trata o próprio Deus. Então, se a gente age com impessoalidade, se a gente age com descaso com outra pessoa, como é que a gente trata Deus? Deus é só um fragmento da nossa religiosidade. A gente vai tratar Deus da mesma forma, com descaso, impessoal. Se a gente manipula pessoas para obter proveito, como a gente trata Deus? Uma fonte barata de bênção. Você vai manipular o próprio Deus. A verdadeira espiritualidade é uma coisa que transcende a nossa essência. Ela é interpessoal, ela é relacional. Então, os relacionamentos que a gente constrói com base no nosso entendimento de Deus, né? Relacionamentos pautados no amor, no afeto, na comunhão, são caminhos que vão nos levar a um relacionamento melhor com o próprio Deus. Como fala em 1 João, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Então, a Trindade é um convite para o discipulado, né? É um convite para quê? Para que nós tenhamos relações baseadas em amor, em afeto, em confiança. Passado já passou. O que aconteceu já aconteceu, mas não cabe a nós dar desculpa para não ter parcerias, para não ter amizades profundas uns com os outros, né? Os erros do passado não podem impedir que a gente cresça espiritualmente, para que a gente dê passos em direção a Deus. Então, o encorajamento que eu deixo é: vamos ter relacionamentos saudáveis. Vamos ter relacionamentos que são baseados no amor e na comunhão que a gente encontra no Deus triuno, como a gente viu. Então, isso é a implicação a respeito do discipulado, né? Das amizades saudáveis, baseadas em amor e comunhão. Outro ponto é a vocação e os dons, né? A nossa visão de vida é muito funcional, ou seja, a gente tem a tendência de
de definir quem nós somos por aquilo que nós fazemos. Então, por exemplo, se você pergunta para mim, Patrick, o que você é? O que você faz? Eu vou responder automaticamente, eu sou analista de sistemas, eu sou físico. Por quê? É uma cultura nossa, né, de definir quem nós somos pelo que nós fazemos, né? Uma titulação acadêmica, o nosso trabalho, né? Consequentemente, a gente acaba estendendo esse significado para dentro da igreja, para dentro da nossa fé, né? Com o que diz respeito à nossa vocação, nosso chamado e os nossos dons, os dons que a gente exerce, né? Uns com os outros, né? É claro que tudo que a gente faz dentro da comunidade da fé, né? O que a gente faz dentro da igreja, né? A nossa servidão, ela naturalmente vai se refletir em determinadas funções que são desempenhadas. Então, por exemplo, você pode ser o cara da mídia, a pessoa da limpeza, a pessoa que vai ensinar. Naturalmente, isso é traduzido como funções. Ok, até aí tudo bem. A grande questão é que essas funções, elas não são fim em si mesmas, né? Antes de qualquer coisa, antes da gente exercer os nossos dons, antes da gente servir a igreja com algo que nós temos facilidade em fazer, antes da gente atender o nosso chamado espiritual, nós somos chamados para ser filhos de Deus. Nós somos chamados a nos relacionar, a um papel relacional uns com os outros. E aí sim, mediante isso, a gente exerce nossas vocações, nossos dons, para quê? Para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Na carta de Paulo aos Coríntios, em particular, a gente percebe que uma percepção equivocada da igreja com relação à vocação e os dons gerou uma série de conflitos. Por quê? Porque a utilidade dos dons se tornou mais importante do que as relações dentro da igreja. E aí, dentro desse contexto, Paulo lembra aos coríntios que os dons espirituais eles só têm valor se eles são precedidos de amor, porque o amor é o elemento regulador de todas as coisas. E aí, em 1 Coríntios 13, ele fala, né? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como símbolo que retine. Símbolo é um prato que bate assim, faz barulho. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios, todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, incrível, né? Mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo que tenho, entregar o meu corpo para que eu tenha de me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Entende? Então, nós temos um chamado de Deus. Deus chama a gente para servir em vários ministérios, né? Para servir com os nossos dons, né? Que Ele deu de forma especial para cada um de nós. Mas a vocação primária, a gente não pode esquecer, é amor. Sem o amor, nada do que a gente faz tem valor. Não tem essa de, o cara ser super espiritual, super servo. Se não existe amor, isso não tem valor algum. E não sou eu que estou falando, são as escrituras que falam. Nada disso vale, né? Então, o encorajamento é que tudo que a gente faça na igreja, que o praticar dos nossos dons, né, dentro e fora da igreja, seja feito com amor. Só assim ele vai ter valor de fato, só assim a gente vai conseguir alcançar pessoas, impactar a vida de pessoas. Vamos falar sobre o culto. Eu preciso correr que meu horário estourou. O culto é o quê? O culto é uma iniciativa de Deus para todos aqueles que foram inseridos numa família cristã, né? O culto, ele não é uma iniciativa humana, embora essa seja a realidade na maioria das igrejas, né, ao redor do mundo, né? O que isso significa? Significa que a gente tem o costume de não reconhecer a mediação de Cristo, nem o agir do Espírito Santo nos nossos cultos. O modelo trinitário de culto, ele não se resume apenas àquilo que a gente faz para Deus, a liturgia que a gente chama. Mas o modelo trinitário de culto envolve a nossa participação naquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas, através do Filho, no poder do Espírito. Como?
Hebreus 10 fala assim, né? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Jesus é o nosso sumo sacerdote que nos conduz à presença de Deus. Portanto, consequência, nossa adoração a Deus envolve o que? Adorar o Pai através do Filho no poder do Espírito Santo, como a gente tem falado aqui. Então, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo nos nossos cultos, não tem problema. Só que o que muda é a nossa postura muda. O nosso entendimento muda. Então, se a gente canta, nossas canções pertencem a Cristo. Se a gente ora, nossas orações pertencem a Cristo. Se a gente prega, tudo que a gente fala pertence a Cristo. A nossa adoração, ela deixa de ser humana, ela deixa de ser antropocêntrica, ela deixa de ser direcionada a homens e passa a ser direcionada a Deus, o que os teólogos chamam de teocêntrica. É Jesus que nos guia no caminho da adoração ao Pai, não é o ministério de louvor. O nosso bem-estar no culto, ele não tem que estar condicionado à qualidade do louvor, à qualidade da pregação ou do ambiente da igreja. Se a igreja é parede preta, parede branca, se tem holofote, se não, se a luz está forte, se a luz está fraca. A nossa satisfação no culto, ela tem que estar no privilégio de estar na presença do Pai, participando da oferta do Filho no poder do Espírito Santo. Entende? O ponto não é o que a gente faz, não é a liturgia, não é sobre a gente ter canções, oferta, ceia, pregação, não é isso. A grande questão é qual é a nossa postura no culto. A gente está mais preocupado com homens ou com Deus? O nosso coração está em Deus, em tudo que Ele tem feito por nós, por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo? Ou a gente está mais preocupado com se o irmão está afinado ou não, se a luz está forte ou está fraca, se a pregação foi profunda ou não, se teve uma escritura, se teve 10 escrituras? A nossa postura é diferente. A nossa postura é estar na presença do Pai por meio do Filho no Espírito Santo. Então é assim que a gente permite com que a Trindade influencie o nosso culto. Né? A nossa postura diante de Deus é diferente, a nossa adoração a Deus muda. Então o culto, de fato, vai ser profundo, porque a nossa adoração está naquilo que é correto, ela está em Deus, não está nas pessoas. E por fim, Romanos 11:36. Por quê? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Tudo que a gente faz é para Deus, né? Então, tudo que a gente faz no nosso culto é para dar glórias a Deus, porque a ele seja a glória. Para ele são todas as coisas. E para a gente terminar, eu quero falar sobre a missão, né? A nossa missão de levar a boa notícia do reino de Deus a todas as nações, né? Lá de Mateus 28, ela também tem que ser moldada segundo a missão das pessoas de Deus, que a gente viu na aula de hoje. Então, assim como o Pai envia o Filho para redimir toda a humanidade na cruz, e assim como o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para santificar os crentes, a santificar todos nós, o Deus triuno nos envia em missão de resgate. Para quê? Para tornar filhos todos aqueles que recebem o Filho Jesus Cristo de coração. Então nós também somos enviados em uma missão de resgate, que envolve a missão do Deus triuno de redimir e de santificar. O correto entendimento da realidade missionária do Deus amoroso que ele é anula o peso que pode vir quando a gente traz as nossas experiências humanas dentro do contexto da missão. O chamado de fazer discípulos, ele tem que estar acompanhado
pelo anseio de resgatar o amor e a comunhão entre o ser humano e Deus. Amor e comunhão que foram rompidos pelo pecado. E pela obra reconciliadora de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então não é fazer com peso, porque eu levei um fora quando eu convidei alguém na rua. Não é, não é tipo, tem que acordar cedo para estudar a Bíblia com fulano, ciclano. Não é fazer com peso. Não é trazer as experiências, talvez a frustração, o medo, mas é lembrar que é uma missão de resgate, porque aquela pessoa, ela, ela não tem acesso ao amor e à comunhão que Deus é. Então, através das nossas vidas, a gente vai ajudar essa pessoa a restaurar o amor e a comunhão com Deus. Através de quem? Do Filho, no poder de quem? Do Espírito Santo. Então, isso que tem que ser a nossa visão de missão, né? Não é um peso, não olhar isso como um peso, como uma obrigação, mas é uma missão mesmo. É emocionante, é uma aventura. Deus enviou a gente para que a gente ajude ele nessa missão de resgatar as pessoas, como nós fomos resgatados um dia. Eu fui resgatado no terceiro andar da minha faculdade, quando eu estava sentado numa mesa, sem fazer absolutamente nada, jogando conversa fora com meus amigos, que eu tinha acabado de conhecer. Eu fui resgatado por... Alguns de vocês conhecem o Eric e o Ramon, né? Eles são lá do Rio de Janeiro. Então, eles foram enviados em uma missão de resgate. Eles me convidaram, romperam as barreiras, tiveram coragem, estudaram a Bíblia comigo e eu fui batizado. Então, eu fui resgatado, né? Através de duas pessoas que foram enviadas por Deus para me resgatar. Então, quero deixar esse encorajamento para a gente, né? Vamos olhar a nossa missão com esses olhos de resgate. De fato, uma missão, assim como o Filho foi enviado, e o Espírito também, a gente está sendo enviado para resgatar pessoas. É isso. Passei um pouquinho do horário, peço perdão. Vamos à nossa conclusão, né? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu que as obras de Deus manifestam o esplendor, os atributos e as pessoas de Deus. Então, essas obras são guiadas pela sabedoria de Deus, elas são expressas pela bondade de Deus, elas são executadas pelo poder infinito de Deus, e elas são destinadas à sua glória eterna. Elas procedem sempre do Pai, através do Filho, no Espírito. E, embora elas sejam tão indivisíveis quanto o próprio ser de Deus, a gente viu que a Bíblia ela atribui de maneira especial determinadas obras a determinadas pessoas. Para quê? Para que os atributos dessas pessoas sejam manifestados de forma especial, para que a gente consiga ver com mais clareza os atributos das pessoas da Trindade. A gente viu que a criação é atribuída ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito. A gente viu também que as missões divinas envolvem o envio das pessoas do Filho e do Espírito até nós. Para quê? Para nos envolver no amor e na comunhão das pessoas de Deus, através da redenção e da santificação. E por fim, tendo em vista esse amor e essa comunhão eternos da Trindade, a gente entendeu que a nossa vocação primária é o amor. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor e comunhão. Portanto, as nossas vidas e os nossos relacionamentos, eles precisam refletir a essência desse Deus triuno. E a nossa adoração precisa estar centrada no sacerdócio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, essa foi a aula de hoje. E essas são as questões que eu queria deixar para vocês, né? Quais são algumas das obras que Deus tem feito na sua vida? Qual o impacto que essas obras têm causado na sua fé? Segunda pergunta: seus relacionamentos dentro e fora da igreja refletem o amor e a comunhão da Trindade? Então pensa na sua família, pensa nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho. Se tiver algum universitário, algum estudante, pensa nos seus colegas da faculdade, da escola. O seu relacionamento com eles e com seus irmãos em Cristo tem refletido a essência de Deus, a essência da Trindade? E por último, como você enxerga a sua adoração a Deus no culto? Então, quando você vai todo domingo lá,
ou durante a semana, para as igrejas aqui que tem culto de semana, né? Quais são as suas expectativas, né? Onde está o seu coração? Como você adora a Deus, né? Como é a sua adoração, né? É para refletir, né? Então, como de praxe, os slides vão estar aí, né? Depois das aulas, vocês podem pegar, revisar. Convido a vocês a serem como os bereanos, estudem, reflitam, né, sobre tudo que foi dito, né? E pensem na vida de vocês, pensem na aplicação, né? Então, a gente está encerrando aqui o nosso curso, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer de novo a todos vocês aí, foi muito especial essas 4 semanas. Quero muito agradecer ao Denilson, que tem me acompanhado aí há um pouco mais de um ano nessa aventura, né? Que não apenas foi uma aventura de aprender, de estudar e aprender, mas acho que, sobretudo, foi uma aventura de descobrir a Deus e ter a minha própria vida transformada por esse conhecimento, né? Então, eu sou muito grato pelo que Deus tem feito pela minha vida, né? E minhas orações é que essas aulas possam ajudar cada um de nós aqui a conhecer um pouco mais o nosso Deus, que é infinito. Isso é só um pouquinho de quem Ele é, mas eu oro para que tudo que a gente estudou aqui possa ajudar cada um de nós, né? Nos nossos relacionamentos pessoais com Deus e nos nossos relacionamentos uns com os outros, né? Agora que a gente sabe tudo isso, né? Que a gente possa aplicar essas verdades, né? Esse conhecimento que a gente viu através das escrituras dentro dos nossos relacionamentos, tá? Então é isso, pessoal. Aqui nos slides eu estou deixando também sugestões de leitura e aprofundamento para quem quiser continuar estudando sobre esse assunto, tá bom? Esse primeiro livro, Uns aos Outros, muitos de vocês já conhecem, né? Pelo o livro do Steve Brown. Ele é um mestre da nossa igreja lá nos Estados Unidos, e esse livro fala muito sobre relacionamentos dentro da igreja, né? Então, eu recomendo muito a leitura, é um livro muito legal que fala sobre como a gente se relaciona uns com os outros dentro do contexto da igreja. O segundo livro é um clássico da literatura, do John Owen, Comunhão com Deus Trino, recomendação do Denilson. É um livro que também vai abordar sobre a Trindade e todas as implicações para a vida cristã. O terceiro livro do Shelley, História do Cristianismo, para quem quiser saber como a igreja ela chegou ao que ela é hoje, né? Então, desde a igreja primitiva, os primeiros concílios, o Credo de Niceno, que a gente falou um pouco na última aula. Então, recomendo a leitura. O quarto é um livro em inglês, se chama A Pessoa de Cristo, uma introdução. É um livro que fala só sobre Jesus Cristo. É um livro muito legal, que fala só sobre Jesus. Então, você vai ter tudo sobre Jesus, né? Muito mais do que a gente abordou aqui na segunda aula. Infelizmente, só tem ele em inglês. E o último livro, Antropologia do Antigo Testamento. Esse livro eu acho que já tem tradução para o português. Ele é um livro que ele vai falar sobre alguns conceitos que permeiam o Antigo Testamento dentro do contexto no qual o Antigo Testamento foi escrito. É um livro mais de referência, mas, por exemplo, se você tem interesse em saber o que as pessoas entendiam como coração, como alma, como espírito, como a gente viu na última aula, né? Esse livro pode te ajudar, porque ele vai trazer esses conceitos dentro da luz do Antigo Testamento. Então, ele vai falar como as pessoas enxergavam conceitos que para a gente até são básicos, né? Mas que, de alguma forma, eram até diferentes ou transcendiam a religiosidade para as pessoas daquela época. Então, isso vai estar aí no PDF, que vai ser enviado para vocês. E é isso, pessoal. Vou passar aí para o Denilson. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela paciência. Obrigado pelo carinho de vocês. E a semana eu continuo respondendo as questões aí no grupo, tá? Então, as questões da semana passada que eu não respondi, eu vou responder nessa semana. Então, obrigado, pessoal. Valeu, Patrick, valeu, muito bom. Eu acho que esse encontro hoje é essencial, né? Foi essencial, justamente para a gente tornar a teologia algo prático, significativo, né? Que venha ao encontro de necessidades e da realidade da nossa vida. E você tocou em pontos muito significativos mesmo, profundos, e, enfim, não quero falar tanto agora, quero logo passar aqui para o Davi, né, e a gente aproveitar esses minutos aqui para comentários, né, e perguntas, se houver,
mas o Davi e, na sequência, o André. Fiquem à vontade. Boa noite, Patrick, Denilson, todos os nossos irmãos. Obrigado, Patrick, pela mais uma aula excelente. Principalmente, fiz essas reflexões da aplicabilidade para nós no dia a dia, né? Dessas lições todas que você nos deu. Eu queria uma pergunta sobre você falando das diversas funções, das atribuições de cada uma das pessoas da Trindade, e falar, se você pudesse, assim, ver do que você falou, que é uma coisa que existe muita, às vezes o povo discute muito o quanto que as pessoas, o Espírito Santo e Jesus aparecem ou não no Antigo Testamento. E, e tem uma, assim, que eu já vi coisa assim, eu já vi mais concreta, seria do Espírito Santo ser o que falavam os profetas, o Espírito Santo ser estar envolvido na glória de Deus, que encheu tanto o tabernáculo quanto o templo no início, na inauguração dele. E vai ter algumas coisas assim, tipo a sarça ardente, seria o Espírito Santo, seria. Tem questão que eles colocam Jesus sendo com quem lutou com Jacó, Jesus sendo o Senhor que apareceu a Abraão junto de outros dois, logo antes da destruição de Sodoma e Gomorra, assim, do que você leu disso, assim, dessas participações assim mais efetivas das duas outras figuras, que a gente tem essa epifania, tipo Ezequiel, tipo Isaías, eu acho que certamente era o Deus Pai que eles estavam vendo. Mas tem essas outras, o que você leu disso? Entendi. Obrigado, Davi. Boa noite. Obrigado pela sua pergunta, né? Vamos lá. Vou começar pelo Espírito Santo, que é o mais fácil. A gente vê o Espírito em vários momentos ao longo do Antigo Testamento agindo no meio do povo, né? Como você bem pontuou, né? É o Espírito que guiava os profetas, que dava poder para eles, né? Os profetas, os juízes, os reis, né? A Bíblia fala que, bom, Davi ora pedindo a Deus para não tirar o espírito dele, né? A gente viu na última aula que o próprio Faraó reconhece que José era um cara que tinha o Espírito de Deus, né? A gente vê o Espírito de Deus lá na criação, a gente vê o Espírito com Elias, Eliseu, Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, né? Então, assim, você tem mais passagens que falam sobre o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, né, no Antigo Testamento. Então, você consegue identificar que ele estava lá, né? Geralmente, as atribuições do Antigo Testamento elas vão para a pessoa do Pai. Tá? Então, normalmente, o que a teologia atribui para as revelações, as vozes, não aparecimento, é para a pessoa do Pai. Aí a gente vai para a pessoa do Filho. Esse é mais complicado, né? Aí você vai encontrar diferentes autores, diferentes teólogos, diferentes acadêmicos com visões diferentes sobre possíveis aparições do Filho, né? Possíveis pré-encarnações do Filho no Antigo Testamento, né? O que a gente tem certeza? A Bíblia não dá clareza absoluta. Então você não pode bater o martelo sobre nenhuma dessas coisas. Então esse é o primeiro ponto. O que também ajuda a gente a ter um pouco de humildade, para reconhecer que muitas coisas nós não sabemos e nós não vamos saber. Há quem associa a figura do anjo do Senhor a Jesus Cristo. Porque o anjo do Senhor, ele fala como se ele fosse Deus, ao passo que ele não é Deus. A própria palavra anjo do Senhor não é uma boa tradução, porque o termo em hebraico significa mensageiro. Não necessariamente é um anjo como a gente conhece da tradição católica, né? E existem outras palavras para falar especificamente de anjo no Antigo Testamento. O que a gente sabe é um ser, um mensageiro enviado por Deus e que muitas vezes fala como sendo o próprio Deus. Quando Jacó luta com esse ser fala que vai abençoar Jacó. Não é Deus, ele não está falando do Senhor disse, ele fala, eu vou te abençoar. Quando ele fala também a Isaac, quando Isaac vai sacrificar o filho, é a mesma coisa. Ele começa falando, o Senhor disse, e ele termina falando, não, eu vou te abençoar. Então, alguns vão associar que o anjo do Senhor pode ser uma espécie de pré-encarnação de Jesus Cristo. Sabemos? Não sabemos. A Bíblia deixa claro de maneira alguma. O que a gente sabe? O que a gente pode ter certeza? As profecias que falam do Messias. Isso
é o que a gente tem certeza sobre o Filho. Porque em vários momentos, desde Gênesis 3 é a primeira, né, que fala do descendente da mulher, que ia pisar na cabeça da serpente, ser ferido por ela. Até o fim do Antigo Testamento, você vê dezenas, centenas de profecias que vão falar do Messias, do rei que havia, né, do filho, filho do homem. Então, isso é o que a gente tem certeza sobre Cristo. Agora, sobre as manifestações de Deus, seja na sarça, seja no mensageiro, no anjo, seja lá no monte com Moisés, seja na visão que Isaías teve do trono, nós não sabemos. E aí cada autor vai pontuar as suas percepções. Então, é o que eu posso te falar. Obrigado. E essa tradução, assim, de colocar como mensageiro, como anjo do Senhor, provavelmente tem um pouco de influência do Novo Testamento, porque a palavra do grego para anjo é mensageiro. Que a palavra do grego que traduz o Novo Testamento é mensageiro, né? Uhum. Ou anjo. Possivelmente. Né? Além talvez tenha um pouco de influência disso. Assim, quando traduzido para nós português como anjo do Senhor, talvez um pouco disso, né? Que era o mensageiro do Senhor no Novo Testamento. Usava a palavra mensageiro para anjo. Sim, possivelmente, mas também tem assim, tem toda a questão da tradição, né? Por isso que eu recomendei aquele livro, História do Cristianismo, né? Tem toda a tradição cristã que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. A questão da Igreja Católica. A Igreja Católica influenciou muito a tradição cristã. Apesar da Reforma Protestante, muitas das bases que nós temos vêm da Igreja Católica. Não necessariamente está errado. Não, esse não é o ponto. O ponto é que, assim, tem uma tradição, eu gosto dessa palavra, tradição. Então, tem uma tradição que a gente carrega e que explica porque, quando eles vão traduzir a Bíblia, eles preferem optar por certas palavras ao invés de outras, tá? Mas, assim, você usar anjo ou mensageiro não vai mudar o fato de que é um ser enviado por Deus para falar aquilo que Deus quer falar, né, e para agir como Deus quer agir. Isso não vai mudar, né? Não diminui, não é uma blasfêmia, não é um erro teológico, são escolhas de palavras, né? Às vezes mais adequadas, às vezes menos adequadas, mas é isso. Amém. Obrigado. André, fica à vontade, meu irmão. Obrigado, Denilson. Obrigado, Patrick, né, por essas 4 aulas, né? Quando o Denilson me falou lá naquele retiro de liderança, né, que vocês estavam já pensando nesse curso, eu mencionei para o Denilson que eu iria querer participar também, né? Porque foi um dos assuntos, viu, Patrick, que por muito tempo me incomodou também. Eu acho que o que mudou muito esse curso foi isso, né? A partir de uma inquietação pessoal, de uma busca sua, né? E eu também não tinha outra expectativa, né? Vindo de um irmão discípulo que fosse algo zeloso mesmo com a palavra de Deus. Como eu disse, foi uma das melhores explanações que eu vi sobre o assunto, né? E então eu queria te agradecer por isso, né? Eu estava aqui em casa fazendo um exercício quando você fazia aí a aula e refletindo em vários aspectos da minha vida, né? Que certamente mudaram a partir desse curso, né? Então saiba que já há frutos, né, sendo liberados aí pela bênção que foi, né? Amém. E lógico, né, como foi sempre uma inquietação minha, sobraram algumas perguntinhas, vou fazer uma só aqui, e obviamente, né, se você não passou por isso, eu fico em paz também, e a gente segue tentando aprender, né? A Bíblia fala que no final dos tempos, né, na verdade, toda vez que menciona o trono de Deus, fala que Jesus, o Cordeiro, está sentado à direita de Deus, né? Você chegou a passar e estudar alguma coisa sobre isso? Se tem alguma, como é que a gente veria isso, né? O Cordeiro à direita do Todo-Poderoso, no trono, né? Uhum. Caso a gente teria um desmembramento no final de tudo, né? Tá bom? Só uma. Uhum. Se você não passou, amém, tô em paz já e tudo bem, tá bom? Obrigado. Entendi. Obrigado, André. Assim, primeiro, amém, que você tenha experimentado coisas, né? A expectativa é essa, é produzir, é permitir que o Espírito haja nas nossas vidas e produza transformação a partir do nosso conhecimento de Deus, né? Então, fico feliz em ouvir o seu testemunho.
Então, sobre essa questão, o que eu posso te dizer é o seguinte. No Novo Testamento, em particular, quando eles usam a palavra Deus, que é Theos no grego, eles vão estar se referindo ao Deus Pai. E aí, quando eles vão falar Senhor, que é Kyrios, eles estão se referindo ao Filho, que é Jesus Cristo, né? Então, quando fala do Filho estar sentado à direita de Deus, fala que o Filho vai estar sentado à direita do Pai, né? Porque no Antigo Testamento é assim que é colocado. O próprio Jesus fala, o próprio Jesus ele se refere a, ao Pai como Deus em vários momentos, né? Ao longo dos quatro evangelhos. Então, é uma questão de uso de palavra mesmo, tá? Mas eu entendi o seu questionamento, né? Agora, de fato, como isso vai acontecer? Cara, também tô curioso. Não faço ideia. Eu acho que assim, para quem assistiu, eu não sei se, se vocês assistiram um vídeo do Bible Project sobre Deus, que ele começa o vídeo mostrando um plano e uma imagem em 3D, um negócio meio assim, né? É mó legal. E essa imagem passa no plano e vai aparecendo em 2D os círculozinhos, né? Às vezes é três, às vezes é dois, às vezes é um só, né? Então, é difícil imaginar como é a essência de Deus, né? Então, às vezes eu fico pensando, será que não vai aparecer um negócio desse, né? Será que eu vou ver mesmo Jesus na forma humana e Deus, sei lá, uma luz muito forte, ou Deus também na forma humana? Não sei, né? Mas isso de fato é um mistério. Isso a gente só vai saber quando a gente vê com os nossos próprios olhos. Mas sobre essa questão é o uso de palavras, tá? Então, Deus no Novo Testamento, Theos, tá ligado ao Pai. É sempre uma referência ao Pai. Kyrios, que é Senhor, traduzido como Senhor, é referência a Jesus Cristo, que é o Filho. Beleza? Valeu. Maravilha. Alex, fica à vontade aí, meu irmão. Boa noite, Patrick. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, Patrick, eu não vou fazer nenhuma pergunta, né, mas um agradecimento, né, o que você nos passou aí em poucas horas, né, se a gente for somar o tempo todo. A gente precisa lembrar, né, como você tem colocado, né, mais de um ano de trabalho aí junto com o Denilson, né, toda essa bibliografia que você consultou, né, então queria muito agradecer, né, um tema super desafiante, né, vamos fazer um curso sobre Deus, né, quando a gente fala de Trindade, né, das pessoas da Trindade, é impossível, claro que ficam muitas perguntas para todos nós, mas eu acho que se a gente conseguir, né, focar no que foi colocado, no que foi nos oferecido para aprender, né, a gente vai achar muitas respostas no nosso relacionamento com Deus, né? Eu particularmente fico muito feliz aí de ver você aí nesse momento, né, da sua vida pessoal e espiritual, amadurecido, né? Quanto Deus tem feito por você, fico muito feliz, né? Lembrando aí do nosso encontro, nossa aproximação, né? Dos tempos que nós tivemos aí no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, lá na Lagoa, né? Então, Uhum. amo muito você, estou muito feliz aí pelo seu crescimento, né? Pelas suas vitórias aí, pessoais e espirituais. Muito obrigado, viu, pelo seu trabalho. Amém. Obrigado, Alex. Obrigado. Amém. Valeu, Alex. Isildo está na sequência aqui. Fica à vontade aí, Isildo. Obrigado, irmãos. Boa noite. Muito obrigado, né, novamente pela aula. Muito instrutiva mesmo, me ajudou muito. Só um comentário rápido. Uma frase que foi citada que eu achei bem legal: a vida comunitária na igreja é fundamentada no amor e na comunhão que transborda da natureza de Deus para todos os crentes. Foi inevitável me lembrar daquela escritura em João 13:35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Me Uhum. recordo há bastante tempo atrás, quando eu conheci a igreja, a coisa que mais me chamou a atenção não foi a pregação, não foi o tamanho,
não foi a doutrina, mas foi a maneira como eu fui recebido na igreja e vi aquele bando de pessoas, jovens, rapazes, mulheres, até senhores, muito integrados, né? Muito interagindo uns com os outros e muita gente veio me acolher, e gente diferente, né? Então, aí uma coisa que eu acho que a gente pode refletir, né, da potência, do poder que tem esse segredinho para o evangelismo, né? Quando nós estamos recebendo irmãos que estão sendo restaurados, como nós estamos recebendo os irmãos que são presentes com frequência, como nós estamos recebendo nossos visitantes nas igrejas, né? Então, eu acho que isso, a mim, né, me fez reacender uma memória muito intensa de como foi lá atrás. E depois de tudo que eu aprendi, eu ainda me lembro com saudade, com gratidão, de como foi, né? Então, de repente, aí uma oportunidade para a gente, e para eu, pessoalmente, poder interagir nesse sentido de ajudar meus irmãos e irmãs, alguns que talvez tenham, talvez não, por alguma razão, ainda não estejam vendo o privilégio que é expressar, né, o amor de Cristo uns pelos outros. Eu vejo, por exemplo, que a gente tem um pequeno grupo, e esse grupo do qual eu tenho o privilégio de fazer parte, era um grupo muito imaturo, num sentido, né, composto de cristãos, na maioria cristãos muito novos e tal, mas uma ou algumas poucas irmãs e irmãos tinha essa coisa do acolhimento, né, de receber muito bem, receber visceralmente, né, receber a pessoa e você se sentia realmente muito acolhido em tudo, né, na dor, enfim. E aí isso foi atraindo, né, de uma forma exponencial, as pessoas que, claro, né, queriam participar. Então, eu só quis dar esse toque, porque eu sei que tem muita gente aqui nessa reunião que tem muita influência e amor para a gente poder, a partir disso, né, nos lembrar e talvez reativar essa chama que com certeza pode estar um pouquinho apagada, mas a brasa está lá firme, pronta para pegar fogo de novo, nesse sentido do amor, né? Obrigado, viu? Muito obrigado aí. Amém. Obrigado, Zilo. Obrigado. De fato, a gente é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, né? Então, obrigado aí pelo seu encorajamento. Obrigado. Valeu, Isildo, excelente. Bruno, fica à vontade. Bem, muito obrigado, viu, Patrick? Realmente essa aula, essa série foi um bálsamo. Ela reorienta tudo que a gente faz como seguidor de Jesus. Ela nos aponta a fonte e a razão da nossa existência e de tudo que a gente sonha, né? Então, de fato, ela põe em perspectiva quem nós somos, e tudo aquilo que nós fazemos. Então, foi muito inspirador, porque você nos lembrou da onde nasce tudo, né? Qual que deveria ser ali o epicentro das nossas motivações. Por que que a gente sonha, por que que a gente deseja, por que que a gente segue adiante. E eu me lembro em vários momentos, crises, situações difíceis da minha vida, que eu tive que olhar para isso, eu tive que olhar para Deus, eu tive que olhar para Jesus, para a Trindade, para poder encontrar essa ressignificação, né? Ter de novo em perspectiva a grandeza de Deus, os seus atos, e continuar seguindo adiante. Então, muito obrigado, porque realmente isso é preciosíssimo, preciosíssimo, né? Tudo que a gente faz, se não parte daí, a gente vai estar vivendo uma versão de cristianismo que não é o cristianismo.
né? A gente vai estar vivendo algum pseudônimo de cristianismo, mas não vai ser o verdadeiro cristianismo. Então, tudo isso Uhum. que você trouxe, realmente, eu sou muito grato. E é só, curiosamente, né, o André estava falando de Jesus Cristo à destra de Deus, e rapidamente eu estou estudando o livro de Hebreus, e eu li uma informação sobre isso que me ajudou a entender um pouco, historicamente, essa ideia de assentar-se tinha a ver era uma referência a um trabalhador que, depois de labutar o dia inteiro fora de casa, ele retornava para o seu lar, então ele se assentava. O que que isso significava, né? Que ele tinha completado a sua obra, né? O seu labor do seu dia. E a referência é quando Jesus ele se assenta à destra de Deus, ele completa perfeitamente a missão e a obra que lhe foi designada. Ele não deixou nada a desejar. Então, uma vez que ele está sentado ao lado direito de Deus, a gente pode de fato ter certeza no poder e na eficácia da redenção que ele nos traz, porque ela foi executada de maneira perfeita, né? Então isso me ajudou a entender. Tem coisas que a gente não sabe visualizar como que vai acontecer, mas tem significados profundos que a gente pode tirar que nos ajudam a entender a magnitude desse Deus que nós temos, né? E também o fato de sentar-se à destra, à direita de Deus, não há nenhum outro lugar no universo, ah, nos céus, na terra, onde há mais honra do que estar à destra de Deus. Então, assentar-se à destra significa receber a maior glória, a maior honra, o maior poder que qualquer pessoa poderia receber. Então, lendo essas coisas, eu me lembrei da sua pergunta. Talvez isso ajude de alguma maneira a você pensar nessa questão. Legal. Obrigado aí, Bruno. Ótima explicação aí. Obrigado. Valeu, Brunão. Héctor, fica à vontade, meu irmão. Tá me ouvindo, Patrick? Sim, senhor. Beleza. Esse é meu chefe, pessoal. Esse é o carioca mais paulista que eu conheço. Primeiro, eu queria agradecer você muito. Eu sei quanto você tem se esforçado, estudado, se comprometido, se dedicado muitas horas da sua vida para poder trazer esse material tão rico para nós. Eu quero agradecer a maneira que você trouxe, depois de falar de tudo que você trouxe, né? A maravilhosa Trindade, esse entendimento, essa compreensão, essa profundidade, trazer essa reflexão final sobre esse entendimento, como você traz isso com leveza para o discipulado, para o culto e para a missão. Realmente, essas coisas que às vezes atrapalham alguns, você deixou bem claro que isso vem de um entendimento, de um relacionamento, de uma profundidade com a Trindade, né? Então, quero muito agradecer você. Particularmente, o que me ajudou, todas essas aulas suas, eu assisti 2 por enquanto, e você sabe o motivo por qual não assisti as outras 2, eu te expliquei. É assim, que quanto mais eu estou entendendo sobre a Trindade, eu sou um cara que a minha natureza é querer estar dirigindo ônibus. Eu sei que eu estou numa viagem na minha vida, né, espiritual, né, eu lidero, né, você sabe o meu trabalho aqui no Sul, e às vezes eu quero sentar no banco do motorista. E eu tenho, esse ano, pensado muito, e suas aulas têm me ajudado a refletir que está na hora, de muitas áreas da minha vida, eu deixar Deus no banco do motorista e eu ir sossegadamente e confiadamente para o banco do passageiro e confiar em Deus, né? Eu acho que o conhecimento, a profundidade da Trindade, né, o entendimento dela, está me ajudando realmente a querer mudar de banco, entendeu? Porque às vezes é minha natureza, eu sou assim, muitas vezes, né? Isso me traz, às vezes, ansiedade, né, preocupações em excesso, tira a minha alegria. Quando você está dirigindo, tira a alegria, né? Você fica tenso, você fica preocupado. Quando você está no banco do passageiro, você curte a paisagem, né? Você curte a vida. E acho que
as suas aulas têm me ajudado a refletir mais sobre esse assunto tão importante para mim, né? Eu tenho focalizado esse ano de ser um homem de muito mais confiança em Deus, dar esse passo, um homem também que vai ser um homem de muito mais fé aonde eu vou, né? Onde eu for, as coisas que eu for fazer, os encontros que eu vou ter, as reuniões que eu ter esse coração, essa fé, como Jesus tanto nos desafia nas Escrituras. Então, eu quero agradecer, porque foi motivante ouvir tudo que você falou, me motivou a ver as outras aulas que eu não participei, e também saber que a gente tem essa possibilidade, essa riqueza de receber tudo isso, e transformar, né? Cada vez mais a gente ser mais como Cristo mesmo, né? E eu tenho uma pergunta para te fazer. Como um cara tão estudioso e concentrado que você é, o que você acredita que tudo que você aprendeu hoje transformou? O que foi mais significativo e transformador espiritualmente para você de tudo que você aprendeu? Você poderia passar para nós e encorajar-nos? Uhum. Valeu, obrigado aí, Héctor. Obrigado por tudo e pelo seu apoio também, né? Cara, para mim, o que mais me ajudou nessa jornada foi o entendimento correto sobre Jesus, que é meu rei, né? E eu compartilhei um pouco sobre isso já, né? Desde que eu fui batizado, até pouco tempo atrás, alguns poucos anos atrás, eu focava muito no Deus do Antigo Testamento, numa procura, assim, obsessiva pelo Deus Pai, para suprir as minhas carências, né? Por questões familiares, né? E eu me vi me distanciando muito da pessoa de Cristo. Eu não tinha entendimento que Jesus Cristo era Deus, né? Ele sempre foi o meu Senhor, desde o dia do meu batismo, eu nunca tive dúvida com isso, né? Mas eu nunca entendi o fato dele ser gerado pelo Pai, né? Então, meu entendimento era bem defasado, era algo distorcido, essa é a palavra, era distorcido, de que em algum momento Deus foi lá, opa, vou ter um filho, Jesus. Morre aí pelos meus e traz a galera de volta, né? Com todo respeito. Então, eu entendi algo mais ou menos assim. Então, convicção, eu tinha convicção, Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas a minha vida, meu relacionamento com Deus, não, tinha muito pouco Cristo. Porque era uma obsessão que eu tinha, não, eu preciso encontrar o Pai, eu preciso encontrar o Pai, eu preciso encontrar o Pai. E eu não via que Jesus estava ali, pronto para me amar, pronto para me receber como meu irmão mais velho, pronto para suprir minhas carências, né, para me mostrar o amor, a comunhão. E quando eu entendi essas coisas, né, quando eu entendi que Jesus Cristo é o Deus que eu tanto procurei na Bíblia, a minha vida mudou drasticamente. Drasticamente. Porque agora eu posso olhar para a vida dele com segurança, sabendo que ele é o meu Deus. Hoje eu consigo ler o Novo Testamento com muita alegria, porque eu olho para a vida de Jesus e falo: esse é o Deus que eu sempre busquei. E eu estava cego, eu não via, estava na minha cara e eu não enxergava isso. Então, ele de fato é o meu rei, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, ele é a razão da minha existência. Então, para mim é uma alegria muito grande poder falar usar esses adjetivos para falar de Jesus hoje é uma coisa que me dá muita alegria, porque eu não usava isso. Eu não falava que Jesus era meu rei, eu não falava que ele era meu Deus. Meu Deus estava no Antigo Testamento, né? Eu poder falar que Jesus é meu Deus, meu rei, meu amado, meu Senhor. Então, assim, é algo que transformou muito a minha vida, né? Meu relacionamento com Deus mudou muito. Ah, naturalmente, várias áreas da minha vida foram sendo gradativamente transformadas e ainda estão sendo transformadas, né? Um processo que nunca acaba, mas que permanece. Então, assim, se eu pudesse resumir, acho que isso foi o mais importante. Teve outras coisas, né? Como especialmente com relação ao Espírito Santo, também ao Deus Pai, mas se eu pudesse escolher uma, escolheria isso, né? A minha visão de Cristo mudou, isso transformou a minha vida completamente. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado.
Amém. Obrigado, Patrick. Obrigado a todos. Encerramos aqui o nosso curso. Obrigado pela companhia na jornada aí de fevereiro, né, esses 4 encontros, e que essa palavra que a gente ouviu aqui possa continuar gerando, por meio do poder do Espírito, né, todo o efeito que Deus deseja nos nossos corações. Mas por hoje, uma ótima noite, bom descanso a todos, e seguimos juntos aí na jornada para a glória de Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Obrigado, boa noite. Vicente. Boa noite a todos. Ótima semana. Ótima noite a todos. Boa noite.